Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. O mês de junho assistiu à vitória de mulheres nas eleições de dois dos maiores sindicatos do país. Os bancários de São Paulo, Osasco e região deram apoio maciço à chapa cutista na semana passada, elegendo a primeira presidenta do sindicato, Juvândia Moreira. O processo eleitoral nosso, eu digo que foi um exemplo de democracia e de transparência, né? Ele começou com a Assembleia, com 1.500 bancários que elegeram uma comissão eleitoral, que ia coordenar todo o processo. E depois agregou essa comissão representantes de cada chapa. E teve, né, total divulgação de todo, passo a passo, do que ia acontecendo na eleição. Tinham duas chapas concorrendo e o resultado, né, a chapa 1 ganha com 83,4% dos votos, significa um reconhecimento do trabalho, né, nosso, dessa gestão toda, e também um voto de confiança muito grande, né? Portanto, a nossa responsabilidade agora é a altura dessa expectativa. Nós vamos entrar na campanha salarial, que é uma campanha nacional, e o nosso desafio já é começar a organizar essa campanha. Então, a gente vai começar com um período de consulta, consulta à base, né? E a partir do dia 21, os bancários podem entrar no site, já começar a responder essa consulta, e daí, a partir desse processo, a gente começa a construção da campanha de 2011, montando a pauta de reivindicação, depois vem a Assembleia, conferência nacional, e aí entrega da pauta e a gente já começa o processo de negociação. E nós temos esse compromisso de trabalhar e continuar trabalhando para melhorar a vida dos bancários, né? Continuar atuando como um sindicato cidadão, que tem uma preocupação para além da mesa de negociação, que tem uma atuação junto com as outras categorias, portanto, atuando na CUT, fortalecendo a classe trabalhadora e agregando mais conquistas para os bancários, que é esse o nosso compromisso. Juvândia já exercia a presidência do sindicato no lugar do presidente licenciado Luiz Cláudio Marcolino, que se elegeu deputado estadual pelo PT. Os professores do estado de São Paulo, por sua vez, reelegeram Maria Isabel Noronha para a presidência da POSP. Bebel, como é conhecida, levou a chapa da CUT à vitória com 62% dos votos válidos numa disputa com outras 4 chapas. Eu acredito que nós tivemos um processo eleitoral muito participativo, porque votaram nele participaram dele, né, desse processo eleitoral, 9 de junho, cerca de mais de 60 mil professores, quer dizer, sem nenhuma estrutura, com chuva, enfim, num dia bastante difícil, né, que foi o dia das eleições. E esse processo, eu acredito que ele também foi sendo construído com todas as ações, né, que nós tivemos nesses 3 anos que foi da gestão. Eu acredito que esse protagonismo feminino, né, que vem se despontando nos vários espaços de poder, eu acho que isso é algo muito bom, né? Eu acho que é bom para as mulheres e é bom para a sociedade. Eu acredito também que 2 paradigmas já foram quebrados, né, na sociedade brasileira. Primeiro, que um trabalhador metalúrgico se tornou presidente da República e hoje nós temos a primeira mulher presidenta da República, né? Esse é um paradigma também quebrado, uma sociedade altamente machista, conservadora. Então, quer dizer, nós temos que avançar para ir daí para melhor. Por isso que para nós sempre é mais difícil fazer, porque parece que não é permitido errar. O tom de um homem falando é um tom, o tom de uma mulher falar é um tom. Então nós temos que dar 2 tons maiores naquilo que nós tentamos dizer, entendeu? São elementos que exigem muito exercício intelectual, muito cuidado na forma como você coloca as palavras, mas ao mesmo tempo alguma coisa que exige de você também e faz de você também mais forte. Tirando esses aspectos que eu acho que vão sendo vencidos, aliás, com a própria cultura, porque isso é cultural, né? Eu acredito que nós tendemos a avançar mais.
Se você olhar também, o número de ministras está aumentando, né? Olhar mais o número de mulheres, né, também está aumentando. Então, e elas estão querendo mais também, né, participar da vida política. E isso é muito bom. Em assembleia realizada na sexta-feira, dia 17, os professores referendaram as propostas apresentadas pelo Conselho da POSP. A campanha pelo reajuste imediato de salários e incorporação das gratificações continua em vigor, assim como a luta pelo fim da prova de mérito e regularização da jornada de trabalho. Um balanço dos pisos salariais negociados em 2010 revela um avanço nos ganhos da classe trabalhadora. Mesmo assim, os salários ainda são baixos, como explica José Silvestre, do DIEESE. Esse resultado de 94% dos pisos terem algum ganho real em 2010 revela um resultado extremamente positivo. De outro lado, nós temos ainda um problema que os pisos salariais das categorias, de uma maneira geral, são pisos muito baixos. Basta dizer que o piso médio de 2010 ficou em torno de R$ 669. Bom, se nós colocarmos o salário mínimo necessário calculado pelo DIEESE com base no preceito constitucional, nós vamos perceber que esse piso está muito distante. O salário mínimo necessário calculado pelo DIEESE, ele está ancorado no preceito constitucional, né? E antes ainda a partir do decreto-lei que foi criado lá em 1938, que criou as comissões de salário mínimo para implementar o salário mínimo a partir de 40. Mas qual é a metodologia para chegar nesse valor? É uma estimativa, na verdade, né? A metodologia que se utiliza é o seguinte, parte da cesta básica, ou seja, um acompanhamento de uma cesta básica de 13 itens alimentícios, melhor dizendo, e com esse valor, como a cesta é individual, nós pegamos esse valor e multiplicamos por 3. Por que 3? Porque você tem a família média padrão com um casal com 2 filhos menores. E os 2 filhos menores consumindo o equivalente ao adulto. Então seriam, na verdade, 3. Então você pega o custo da cesta básica, multiplica por 3 e pondera pelo peso no orçamento das famílias com renda entre 1 e 3 salários mínimos, o item alimentação. Faz uma ponderação a partir do item alimentação e chega nesse valor do salário mínimo, que teoricamente é um valor que se aproxima, digamos, do real. Isso seria o mínimo necessário para o trabalhador de salário mínimo e sua família se manter. Se nós pegarmos, por exemplo, a relação salário mínimo oficial, esse salário mínimo necessário do DIEESE, essa diferença já reduziu bastante. Já chegou um momento da história que ele foi, por exemplo, o salário mínimo necessário do DIEESE era o equivalente a 6,3, 6,4 salários mínimos oficiais. Hoje, essa relação caiu para 4,2 aproximadamente. Por quê? Porque você teve um processo de evolução e de ganho do salário mínimo nesses últimos, de 2004 para cá, mas precisamente, mais efetivamente, a partir de 2007, a partir daquela política negociada entre as centrais sindicais brasileiras e o governo Lula. E por falar em baixos salários, as condições de trabalho das empregadas domésticas foi um tema amplamente debatido na 100ª Conferência da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. No dia 16 de junho, foi adotada uma convenção que garante direitos dessas trabalhadoras, que são mais de 53 milhões em todo o mundo. Mara Feltes, da Contraxcut, acompanhou os debates em Genebra e conversou com nossa reportagem. O que a convenção trata? São vários artigos, mas ele trata de toda a proteção, a regulamentação do trabalho doméstico, que envolve o descanso, férias, a questão da saúde, da questão quando fica doente, a questão da proteção social, o migrante, que isso é uma coisa muito importante, a questão do migrante, enfim, tudo que tu imaginar que tu tem que ter num contrato de trabalho, que nós temos, de regulamentação, tem na convenção. Então, a convenção é uma grande CLT, se a gente quiser, né? Tem várias normativas ali, de como é que
E aí a recomendação é como é que o país deve, é uma explicaçãozinha um pouco, aí onde vinha, quando chegava na recomendação, fazia todo o debate de novo. Então, como é que explicitar um pouco melhor aquilo que está na convenção. Agora, como é que faz funcionar no Brasil? No Brasil, nós temos o artigo 7º da Constituição, que é o nosso grande, né, o nosso, enfim, a coisa mais importante que nós temos da Constituição, nós, trabalhadores, onde nós temos nossos 23 direitos. Férias, 13º, 14º, fundo de garantia, enfim. Só que tem uma partezinha lá que diz que não vale para os trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Então, esse é o artigo que tem que ser modificado no Brasil. Porque a convenção, ela diz o seguinte, trabalhador doméstico é igual a qualquer trabalhador do mundo. Então, a principal avanço da convenção é dizer que não existe trabalhador de primeira e segunda categoria. Todos nós somos trabalhadores do mundo, todos nós temos direitos iguais. Então, não tem mais aquela de tratar a trabalhadora doméstica, que é uma população de 52 milhões no mundo, de uma forma diferente. Só no Brasil são 7,2 milhões. Sabe? É muita gente. Que eram tratados, sim, como de segunda categoria, que podem trabalhar 50 horas semanais, que o descanso é dado quando o patrão resolve, que não tem nada regulamentado, que férias é como eu disse, leva junto para trabalhar comigo, está de férias também. Como assim? Como assim tu quer férias? Tu já teve férias, tu foi viajar comigo. Então, quer dizer, essas coisas que eram tratadas uma informalidade, isso a convenção deu conta. Então, a nossa grande tarefa agora é, no Brasil, ratificar e mudar, sim, a Constituição, dizendo não tem mais trabalhador de segunda categoria, nem trabalhador de segunda categoria no Brasil. Todos os trabalhadores são iguais. Perante a lei, têm os mesmos direitos, e estão abrangidos pelo artigo 7º da Constituição, aqueles 23 direitos. E isso é o valor histórico do que aconteceu nesse ano, em 2011. A companheira Junéia Martins Batista, secretária nacional da Saúde do Trabalhador da CUT, foi escolhida pela CSI, Confederação Sindical Internacional, para ser a oradora oficial da sociedade civil em reunião de alto nível promovida pela ONU em Nova York. O tema foi o HIV/AIDS e o mundo do trabalho. A reunião de alto nível aconteceu a semana passada na cidade de Nova York, na sede da ONU, de 8 a 10 de junho, e foi uma reunião de 3 dias, onde se debateu os resultados da Recomendação 200, que foi aprovado ano passado na conferência da OIT, e esse ano a ideia é de que a ONU pudesse apresentar uma declaração onde a Recomendação 200 aparecesse. Estava uma pressão muito grande, que antes da reunião começar, no dia 7 de junho, os países se reuniram e discutiram um texto final e no meio do texto, na declaração final, saiu então que a ONU recomendava a Recomendação 280. Então, isso para nós foi um sucesso, tem alguns problemas no documento, porque a Igreja Católica acabou botando alguns problemas, mas no cômputo geral, nós saímos ganhando, movimentos sociais, a sociedade civil de uma forma geral, acabou tendo bastante sucesso. Essa reunião de 3 dias, ela teve oficialmente 5 painéis, né? E um dos painéis, o painel que eu participei, chamou o painel número 1, responsabilidade compartilhada. O que é isso? A responsabilidade compartilhada é que os países que são doadores, né, do dinheiro para os países onde tem a incidência muito grande de AIDS, que no caso é a região da África, e a segunda região mais afetada no mundo é o Caribe, são os países que recebem, né? Então, o compartilhado é o país que tem dinheiro, os países do norte, e os países do sul, onde tem um problema. No caso específico, África e Caribe. Na declaração que saiu final da responsabilidade desses países do norte em ter esse compromisso, porque são 30 anos em que apareceu o primeiro infectado, né? 30 anos atrás, em 1981, que se teve notícia do primeiro infectado. 30 anos depois, né, em 1996 para cá, se reduziu muito, de 300 milhões de dólares, baixou para 16 milhões, alguma coisa assim, eu não sei as cifras exatas, mas se abaixou muito a contribuição dos países que têm dinheiro para os países que necessitam receber. Então, houve uma nova repactuação, né? Ou seja, vai se repensar de novo em como investir. Os países que recebem, os países pobres, estão investindo como esse dinheiro?
E também tratamos um pouco sobre a cooperação Sul-Sul. Os países de renda média. Brasil é um país de renda média. E o Brasil, por exemplo, está montando um laboratório de retrovirais em Moçambique. É uma decisão do Sul para o Sul, colaborando com o Sul, para ajudar os trabalhadores, para ajudar a população, a sociedade civil, as pessoas afetadas e suas famílias lá em Moçambique. Isso vai acabar refletindo no restante da África. Uma atividade super importante, estava lá vários países mesmo do mundo, e assim, o Brasil, eu acho que importante de colocar aqui é que o Brasil está muito bem colocado no mundo. Eu tive na conferência do OIT durante uma semana e lá o Brasil era o tempo todo citado. Eu participei do grupo sobre seguridade social e o Brasil é referência. E na reunião de alto nível, que foi bacana, assim, que toda vez, que não só o painel que eu participei, mas em outros painéis que eu assisti, o Brasil era citado de uma forma positiva. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a forma como o país veio se desenvolvendo, apesar de todas as crises, as políticas públicas, com toda a debilidade que a gente tem tem políticas públicas nesse país. Então, eu acho que eu saí de lá muito feliz por isso, né? Eu estou no país certo, na hora certa, no momento certo. As eleições peruanas, no começo de junho, consagraram a vitória de Ollanta Humala, o candidato de esquerda. O que isso significa para os trabalhadores e trabalhadoras daquele país e para a América Latina? Quem responde é Júlio Turra, da Executiva Nacional da CUT. Bom, Ollanta Humala, ele apareceu no cenário político peruano já nas eleições anteriores, em 2007, onde ele chegou aí ao segundo turno contra o Alan Garcia, que é o presidente que está em fim de mandato. E naquele momento ele correspondia no Peru a algo similar, ou pelo menos ele procurava se apresentar dessa maneira, ao Chávez na Venezuela, a saber, era um militar nacionalista, né? O irmão dele, inclusive, tinha mais relações com os movimentos de esquerda no Peru do que ele próprio, o Ollanta Humala, e apareceu com uma candidatura bolivariana, por assim dizer, né? O que permitiu ao seu adversário na época, o Alan Garcia, né, de acusá-lo de marionete do Chávez e tudo mais, e ganhou um segundo turno relativamente apertado contra o Ollanta Humala. Desde então, ao longo de todo o mandato do Alan Garcia, em que o Peru apresentou taxas altas de crescimento econômico, né, abriu as suas fronteiras para o investimento estrangeiro, mas que a miséria do povo peruano não foi tocada nem de perto, nem de longe, o Ollanta veio acumulando um capital político como oposição ao Alan Garcia. Ele não tem propriamente um partido político, não é? Um movimento de tipo nacionalista e anti-imperialista no discurso, não é? E inclusive no período pré-eleitoral no Peru houve uma grande mobilização no interior da Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru, CGTP, que é a principal organização da classe operária peruana, que não dispõe de partidos políticos importantes. Então a central sindical acaba sendo a voz do trabalhador. Houve um debate na central sindical sobre se apoiava o Ollanta ou se lançava um candidato próprio dos trabalhadores. E chegou a ter até um movimento com petições, abaixo-assinado, moções adotadas em assembleias de lançar o secretário-geral da CGTP, chamado Mário Aman, como candidato à presidência da República, né, independente. Entretanto, o partido político ao qual o próprio Aman pertencia, que é o Partido Comunista Peruano, tomou a decisão de apoiar o Ollanta. Então, praticamente, a candidatura dele teve o apoio de grande parte dos sindicalistas, né, de militantes do movimento popular, do movimento estudantil, e o Ollanta foi para o segundo turno, inclusive com o primeiro colocado. Contra quem? A filha do Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, que é a representante do setor mais conservador, mais de direita, né, no mundo político peruano, apoiada por empresários, por investidores, né? E o Ollanta ganhou e numa votação extremamente dividida, né? 50, alguma coisa por cento contra 48, alguma coisa. Oxalá a vitória do Ollanta abra uma brecha, né, para que o próprio movimento social, o movimento sindical, vá para cima e consiga arrancar do governo, né, melhores condições de vida, melhores condições de salário,
erradicação da miséria, né? Que é o que sofre, como a grande maioria dos países da América do Sul e da América Latina em geral, o Peru. Cerca de 8.000 trabalhadores do Executivo, Legislativo e Judiciário de todo o Brasil lotaram a esplanada dos ministérios na quinta-feira, dia 16, na terceira marcha unificada em defesa dos servidores e serviços públicos. Eles lutam por avanços nas negociações em curso, entre elas a política salarial para a administração pública. A CUT apresentou formalmente a sua solidariedade à greve geral convocada pelos trabalhadores gregos contra as medidas que a União Europeia e o FMI pretendem implantar no país. A Grécia é um dos países que mais sofre com a crise no continente e apresenta um alto índice de desemprego. O TRT de São Paulo decidiu que a greve dos ferroviários da CPTM no início do mês teve um motivo justo. Com isso, eles não terão os dias descontados. A categoria também obteve o reconhecimento de algumas reivindicações, conseguindo 3,5% de aumento real sobre os salários. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.